Sejam bem-vindas a mais uma live de saúde da mulher. Sou a Valesca D'Angelo. Eu sou uma especialista em climatério e menopausa e hoje nós vamos falar sobre como recuperar o cabelo na menopausa. Por quê? Porque na menopausa uma das coisas que a gente não só perde, mas muda muito é o cabelo, né? E apesar do cabelo ser algo extremamente estético e social, ele afeta demais a autoestima da mulher, principalmente nessa fase onde a gente vai estar muito vulnerável. Antes de eu começar a aula, eu quero dizer para você que você não está sozinha aí nesse período de tantas perdas, né? Perda de cabelo, perda de colágeno, perda de libido, dores pelo corpo, né? Noites mal dormidas, falta de memória e por aí vai. Só que não precisa ser assim. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre cabelo. Queda de cabelo, cabelo poroso, cabelo que mudou de estrutura. Mas toda semana eu trago um tema muito especial aqui relacionado à menopausa ou perimenopausa, onde você, minha querida, não importa a sua idade, você está caminhando para o mesmo lugar. E se você ficar atenta às orientações básicas, é muito provável que você chegue lá, diferente da maioria, que as pessoas que infelizmente não tiveram acesso à informação. Hoje nós vamos falar do cabelo, mas nós já falamos sobre doenças tipo Alzheimer, fraturas, nós já falamos sobre a pele, nós já falamos sobre esteatose hepática, que é a gordura no fígado, obesidade. Tudo isso são desfechos de uma vida entrando na menopausa com o pé esquerdo, tá? É isso. Olá, a amiga que tá falando aqui, ó, melhorei das quedas. Quedas o quê? Queda de cabelo ou queda, né, por falta de equilíbrio, né? Melhorei das quedas a partir do momento que escutei seus conselhos, né? Porque sim, a mulher depois, né, da menopausa tende a perder força muscular, né? E por conta da perda de força muscular perde também equilíbrio e muitas caem em fraturam, né? Por isso que eu perguntei, né? Olha lá, cabelo. Tá ótimo, que bom. Que bom que melhorou o cabelo. Nós temos hoje um convidado especial, um especialista, só um especialista de cabelo, que é o Dr. João Gabriel, e vou até mandar um convitinho aqui para ele, porque hoje ele é nosso convidado especial aqui. Só um minutinho aqui. Doutor João, já mandei aqui para o senhor um convitinho, tá? Tô esperando o senhor aceitar. Bom dia, tive alopécia areata na adolescência, perdi todo o cabelo. Graças a Deus o tratamento deu certo, mas agora não, com a menopausa tá caindo muito. Ó, fica nessa aula, né? A gente vai ter aqui um especialista que foi um dos profissionais que no meio da minha busca inicial durante a menopausa, eu achei, e eu tava tendo muita queda, tava com entradas, tava com o cabelo muito ralo, tava deprimida já, né? E ele me ajudou muito. E desde então, né, ele tá junto comigo, não só agora me ajudando, mas ajudando você também. Tenho queda de cabelo moderada, mas não tem nada que hidrate, muito poroso. Eu acredito que são coisas diferentes, tá? Entre cabelo hidratado e cabelo caindo. Eu acho que são dois problemas. Deixa eu mandar um outro convitinho aqui pro doutor. Aqui. Mandei de novo. Bora lá, torcer para ele entrar aqui. Então, ele vai entrar aqui, ele vai poder responder.
Mas hoje nós vamos falar de alguns, né, de alguns tópicos, né? Como é que a gente reverte a queda de cabelo, como é que a gente recupera, né, a qualidade desse cabelo? Porque uma coisa eu acho que é cair cabelo, outra coisa é como que tá a qualidade desse cabelo, né? Por exemplo, o meu cabelo, quando voltou a crescer, ele se tornou um cabelo completamente diferente, né? Meu cabelo sempre foi liso e nessa recuperada que ele deu, né, quando ele caiu, ele voltou muito diferente, ele voltou um cabelo ondulado, ligeiramente, né, mais poroso, que me dá um certo trabalho, mas é cabelo, né, gente? Cabelo a gente dá uma escovada e resolve a vida. O problema é não ter cabelo, né? Eu acho que se ele tá poroso, se ele tá um pouquinho diferente, é fácil da gente dar um jeito. Ó, doutor João, acho que não tá conseguindo entrar, mas eu vou fazer o seguinte, doutor João, se o senhor não conseguir entrar aqui com o convite, eu acho que dá para o senhor solicitar para entrar na live comigo também. Aí o senhor faz isso, tá bom? O que você acha? Tenta mais uma vez aqui. Aí se não conseguir, envia um convite para mim que eu te aceito. Tá? Enquanto isso, deixa eu falar uma coisinha para você. Terça-feira que vem vai começar uma nova série de aulas de menopausa, tá? E nós vamos começar a falar sobre suplementação na menopausa, porque sim, suplementação na menopausa é importante. Comer é muito importante, dormir é muito importante, treinar é muito importante, mas suplementar nessa fase também, porque a gente absorve diferente os alimentos que a gente consome, entendeu? Então, na próxima semana, não perde, porque vai vir uma sequência de aulas onde eu vou falar os melhores suplementos para você poder começar a melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a absorção dos nutrientes, melhorar a memória, melhorar sono, melhorar a força, melhorar a energia e tudo mais, tá bom? Ó, eu vi que o Dr. João não conseguiu ainda. Provavelmente é uma questão técnica aqui entre nós. Mas eu sei que o senhor pode mandar um convite para mim. Ó, Dr. João, eu vi que o senhor entrou aqui, ó. Manda um convite, solicita aqui para entrar na live comigo. Deixa eu ver aqui. Tô aqui. Já te mandei mais um convitinho. Ah, olha lá. Bom dia! Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vocês estão bem? Que alegria estar aqui com vocês novamente. Que bom. Seja bem-vindo, elegantíssimo, como sempre. É um prazer ter você aqui, viu? Oh, muito obrigado. E eu não consegui entrar antes porque ontem eu passei o dia fora, eu passei o dia num congresso que eu fui palestrar, aí meio que eu cheguei e todo mundo queria falar comigo no início da manhã. Entendi. O preço da fama, né? Graças a Deus. Amém. Doutor João, um prazer ter você aqui de novo. Queria falar para todas que estão aqui que o doutor João me acompanha já tem bons anos. Assim que eu entrei na menopausa, num desespero ali de saber o que estava acontecendo com o meu cabelo, foi ele que me acudiu e ele que me salvou. E hoje está aqui para salvar vocês também. Porque dentro de todos os profissionais que eu busquei, e foram muitos, ele foi o único realmente que acertou em cheio. E não só, né, como todo mundo pensa, você tomou um suplemento. Não foi só isso. Foi uma mudança de estilo de vida e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje, doutor João, nós vamos falar, você vai falar, né? Como é que a gente recupera o cabelo no período pós-menopausa? E aí, eu sei, porque eu vivi e as minhas alunas e seguidoras vivem isso também. Na menopausa, tende-se a cair mais, o cabelo fica diferente. Por exemplo, o meu mudou a estrutura, ele era liso, agora ele é mais cacheado. O que nós podemos fazer antes de chegar no suplemento, tá? Porque eu acho que o suplemento é importante
mas se não mudar de vida, de estilo de vida, também complica. E foi você que me ensinou isso lá atrás, né? Perguntou para mim, mas o que você come? Mas que hora você dorme? Eu lembro disso, né? Inclusive, nas suas consultas lá no passado, foi o que começou a me deixar com desejo de conhecer um pouquinho da nutrição, né? Mas mais para frente a gente fala disso. Então, antes de entrarmos na parte do suplemento, o que muda na mulher e o que o comportamento alimentar dela interfere no cabelo? Bom, foi muito bem construído essa ideia que você trouxe de introdução sobre o suplemento, porque as pessoas, elas muitas vezes procuram um profissional com o objetivo de resolver as coisas de uma forma muito simples e prática. Só que simples e prático muitas coisas são, mas as pessoas elas tentam fazer com o menor esforço possível. E quando a gente vai falar, por exemplo, de qualquer ergogênico, qualquer substância que possa nos ajudar a acelerar um resultado, nós temos que lembrar que é um acelerador de resultados, ela não é a base do resultado. É igual, por exemplo, usar uma caneta emagrecedora no processo do emagrecimento. Ela vai acelerar o resultado? Vai, e vai muito. Porém, se a caneta for utilizada sem ter uma melhora no contexto, nos hábitos de vida, aquele resultado ele não vai ser tão bom quanto a pessoa planejou e o resultado não vai ser sustentável a longo prazo. Aí as pessoas elas caem nas ideias do efeito rebote. Inclusive até quero convidar as meninas a participarem e falarem: alguma vez você já tentou algo, seja de emagrecimento, seja de suplementação, seja de tratamento de qualquer coisa, que depois você fala: ai meu Deus, eu fui pega no efeito rebote. Porque o efeito rebote ele não existe. O efeito rebote, né, infelizmente são muitos profissionais da saúde que usam o jargão o efeito rebote para justificar algo que é injustificável de forma assim não explicável, porque tudo é explicável. O que eu quero dizer com isso? Se você começa um processo de emagrecimento, aí, nesse processo de emagrecimento, por exemplo, você come 3.000 calorias, e os 3.000 calorias às vezes deixou a pessoa gigante. E a pessoa não, a pessoa se sente como não. A pessoa, por exemplo, já ouvi de mulheres e fala assim: meu Deus, eu me sinto um baiacu de tão inchado, de tão grande que eu tô. Eu quero emagrecer. Aí a pessoa vai lá e usa uma caneta emagrecedora, e aí, de repente, as 3.000 calorias se transformam em 800 calorias. E aí, ela fez ali esse monitoramento durante um tempo, mas ela não se exercitou, não consumiu mais proteína, não mudou hábitos e comportamentos alimentares. Depois de 6 meses, 1 ano do tratamento de emagrecimento, ela vai largar o remédio. Porém, como ela não trabalhou a mente dela para ajustar esses outros processos de hábitos e comportamentos, quando ela tirar a caneta, era a única coisa que permitia que ela emagrecesse de forma muito artificial. Porque qualquer ser humano que corte 3.000 calorias e vá para 800 calorias, ali vai emagrecer. Só que a diferença é que quem não vai usar o medicamento tem que mudar hábitos, comportamentos e mentalidade para fazer isso de forma natural. E a pessoa que vai usar o medicamento, ela vai conseguir fazer de forma mais fácil, porque ela não vai sentir fome, ela vai se sentir satisfeita mais rapidamente. E eu vou falar que é algo maravilhoso, por exemplo. Eu faço, inclusive, o uso de caneta. Mas qual é o contexto? Eu faço para facilitar o processo e acelerar o processo. Mas eu tenho hábitos de comer mais proteína, menos açúcares, menos carboidratos, carboidratos complexos, como as raízes, mandioca, batata doce, batata inglesa, mandioquinha, legumes, muita salada, oleaginosas e proteínas, há anos. Porém, eu sou uma pessoa que eu sinto vontade de beliscar com frequência. Então eu precisava de alguma coisa que me ajudasse um pouco nesse reset. Então fui lá e ajudei, recrutei e consegui. Meu objetivo nem era perder tanto peso assim, mas meu objetivo era eliminar uma certa gordura que me deixava ruim, me deixava inflamatório. Porque o tecido adiposo, quando ele está maior do que deve, ele é
pró-inflamatório, ele libera prostaglandinas, interleucinas, substâncias que deixam a gente pior. Isso estava mexendo com a qualidade do meu sono. Isso também estava mexendo, por exemplo, com... Eu sentia desconforto na coluna, porque eu não tinha posição para dormir direito. E olha que eu não era tão acima do meu peso. Mas a gordura, ela causa essa sensação. E aí é um ponto. A gente só consegue perceber como estávamos mal quando a gente melhora. Que eu não conseguia perceber que eu estava tão mal até eu conseguir eliminar 6 quilos de gordura pura. Mas por que eu perdi 6 quilos de gordura pura em pouco tempo? Foi 4 semanas. Mas isso foi possível porque é musculação todos os dias há anos, é alimentação, é proteína todos os dias há anos. Então, isso que eu aplico para mim é uma coisa que eu já oriento as minhas pacientes há muitos anos. E aí, como começou todo esse ponto, Val? Eu atendo muitas mulheres e eu já cuido de mulheres há mais de uma década. E aí, qual é o contexto? Eu comecei a atender cada vez mulheres mais maduras. Muito provavelmente, porque mulheres mais maduras, na grande maioria das vezes, elas estão mais estáveis economicamente em suas carreiras. Então, cuidar, gastar com honorários, com um profissional que vai fazer o acompanhamento, esteja mais dentro do ecossistema financeiro dessas mulheres. Então, consequentemente, eu acabei atendendo mulheres com 35 anos mais. 40, 50, mulheres em fase de gestação, mulheres em fase de puerpério, mulheres em fase de menopausa. Então, todas as mulheres que estão enfrentando todo aquele intervalo de vida que acontece depois dos 35 anos. E aí, nessa oportunidade, eu comecei a ver que são mulheres que necessitam de cuidados especiais e mulheres que enfrentam problemas como sarcopenia, osteopenia, que é a perda de massa muscular, perda de massa óssea. E aí eu entendi, cada vez mais olhando e conhecendo todas as minhas pacientes, que a mulher, ela procura o problema, ela me procura por causa de um problema capilar, só que o cabelo dela não vai ficar bonito se a gente não melhorar a saúde. Por isso que eu digo que aquilo que eu faço no consultório, que é prescrever uma fórmula manipulada, ou aquilo que eu faço nas redes sociais, que é orientar alguns suplementos que não precisam de receita, isso é um pedaço. 90% do trabalho todo é o trabalho educacional, que eu faço através de lives, que eu faço através de conteúdos, que eu faço através de PDFs, de e-books, de aulas e tantos outros meios. Porque 90% está relacionado à construção do entendimento que as pessoas precisam ser protagonistas das próprias vidas. Então, meninas, vocês precisam ser protagonistas da mudança que vocês querem ter. Então, a alimentação... E, puxa, e pensa, quer ver uma coisa, uma vez que eu comecei a usar isso até como provocação para algumas pacientes. Porque tinha umas... Ai, doutor, mas eu não consigo comer. Eu falei para ela, olha, eu vou te falar uma coisa que é o seguinte. A gente tem tanta gente no mundo passando fome que gostaria de ter comida. E você está se queixando que a cura que você busca tá porque você precisa comer comida. Já percebeu que a sua cura é algo que você tem acesso quando tem tantas pessoas passando fome? Aí, depois disso, algumas das pacientes tiveram mais resistentes de melhorar, de ajustar a alimentação, falaram, nossa, isso foi um soco no estômago. Eu falei, então, a sua cura é o desejo de muitas pessoas e você tem acesso e essas outras pessoas não têm. Eu não estou aqui, pode falar. Sabe uma coisa que eu tô lembrando aqui, que foi o que aconteceu comigo? Quando a gente teve a primeira consulta, 2020, 2021, não lembro exatamente, você perguntou para mim, você come bem? E aí eu falei, como? Né? Na minha cabeça eu comia bem, eu comia pouco, não comia carne, não comia gorduras. Na minha cabeça estava bom, né? Porque é isso que, na verdade, a cultura nos ensinou. Coma pouco, tire toda a gordura, evite carne. Era a minha vida saudável, né? E aí você, no final ali, me passou inclusive uma dieta, né? Me deu um PDF com várias orientações e falou: você precisa comer proteína. E eu saí com aquilo na cabeça porque a proteína é a construção de tudo, inclusive da base da nossa saúde. Ih, caramba, tive um lapso de memória aqui, tá? Fragmentou. Tipo, não sei nem por que eu tô falando isso, coisas da menopausa. Mas
Mas a questão toda da alimentação. Ah, lembrei. Olha, eu tô demais. Eu tô sendo assim, ó, a paciente de menopausa, sabe? Tipo, tô tendo umas névoas mentais no meio do negócio, né? Que é pra Mas é que mostrar são o quão. muitas ideias na Cara, cabeça também. é porque é real o negócio, né? Você tá conversando, de repente você tem uma. Né? E volta. Lembrei. Lembrei e esqueci de novo, tá? É a vida. Ó, mas dentro disso, talvez, assim, que lembre, talvez dessa parte que você esteja Não, falando. lembrei, calma, Lembrou? Tá, calma, boa. vamos falar que eu vou esquecer de novo. Uma das coisas que eu tomei para mim, e partiu a princípio das suas orientações lá no passado, e depois disso veio as minhas mudanças todas, não somente na parte de alimentação, na parte de atividade física e tudo mais, porque foi uma crescente, é que se a gente quer a nossa cura, né? Porque é assim que as pessoas pensam, através de uma cápsula, através de uma bala de prata, que é isso, né? As pessoas querem comprar dentro de um pote a cura para tudo, né? Meu cabelo, vou tomar isso e vai acabar. A alimentação deve ser tratada da mesma forma. Se você paga para tomar um remédio, qual é a dificuldade de você entender que o seu remédio é a sua comida? Porque Pancada. isso é a nossa dose diária de remédio. É a sua carne, é o seu sono, é a sua atividade física. Isso é a nossa dose diária de remédio que foi construída, idealizada por Deus e é perfeita. Se a gente fizer isso de forma constante, frequente, é óbvio que quando chegar na época da suplementação, e eu nem vou falar na época do remédio, porque quem cuida da saúde não chega na época do remédio, fica tudo muito mais fácil, porque a suplementação ela é importante. O metabolismo da mulher 50 a mais, ele muda mesmo. Você nem tudo você vai conseguir tirar só do alimento, mas o alimento é a base. O sono é a base, a atividade física é a base. E eu saí daquelas primeiras consultas pensando exatamente nisso, entendendo por que que eu precisava comer melhor, que se eu pagava, e era, né, sua consulta, para quem não sabe aqui, é cara, Sim. né? Cara, era uma paulada no bolso, né? E aí passava lá né, toda a prescrição, aí ia fazer, também não era barato. Hoje você tem uma outra forma de ajudar que consegue alcançar mais mulheres, mas na época que eu comecei, não era um negócio para todo mundo. Não dava. Então, você gastava uma grana na consulta, pegava aquele monte de suplemento e eu pensava, cara, eu preciso dar o meu melhor para fazer base para o meu organismo poder absorver todo esse negócio. Porque senão, daqui um ano eu vou estar lá de novo. E eu saí pensando nisso, porque eu sou meio salim, né? Minha família é árabe, eu não gosto de gastar dinheiro à toa. E pensei, vou mudar minha forma de comer e vou começar a pesquisar, porque conhecimento é extremamente importante na fase dos 50 anos. A mulherada não tem conhecimento, não sabe identificar um bom profissional e acha que tudo está dentro de um pote. E pior, tudo tem que estar dentro de um pote e às vezes muito barato. E nessa área de nutrição, a gente sabe que o barato sai muito caro. Sai. Muito caro, porque não existe princípio ativo bom e barato, né? E aí, quero que você complemente que, poxa, a alimentação é a base para você poder, na hora de suplementar, o negócio dar super certo e você não ficar o resto da vida querendo uma bala de prata, achando que todo profissional é ruim. Porque é isso que acontece. Pode continuar que agora eu completei o pensamento. Não, e sim, foi um belo pensamento, porque isso foi uma coisa ó, que eu sempre tive como propósito duas coisas. Primeiro ponto, falei assim, olha, eu não sou o profissional que a pessoa vai ficar colada em mim para sempre. Não sou. Eu tenho pacientes de longa data que eu atendo há 11 anos. Inclusive, eu tenho uma que há 5 anos eu atendo ela. Cada 2 meses ela vem no consultório, mesmo sem ter uma necessidade real. Mas por quê? É uma questão de elas se sentem seguras.
mas não porque é uma necessidade. Bem, quase que para conversarmos. Mas qual que é o ponto? Eu sempre tive clareza que tratamento tem que ter começo, meio e fim. E como aquilo que eu faço é uma reprogramação de comportamento, as pessoas elas têm que estar comigo por um tempo finito, na qual elas vão entender o que causou o problema que incomoda elas vão aprender de uma vez por todas, e a partir desse ponto, elas vão aprender e não vão mais precisar de mim. Tanto que uma coisa que eu falava com uma certa frequência é, olha, você não vai ficar comigo tanto tempo, eu vou te acompanhar durante o máximo de um ano. Se em um ano você não melhorar os seus hábitos, eu não vou te atender mais. Porque eu não quero seu dinheiro pelo seu dinheiro. Eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Então, eu falo assim, o preço do honorário, ele é mais alto, que é para te estimular a gastar com outras coisas no futuro próximo. É para você aprender, fez tudo certo, entendeu o contexto, só segue. Por isso que eu sempre fundamentei, eu sempre investi mais tempo da consulta explicando sobre o que ela precisa fazer, quais exames ela tem que avaliar. Eu sempre fiz questão de explicar para as minhas pacientes quais exames vocês precisam avaliar. Inclusive, gente, anota aí 5 exames que vocês precisam saber se autoavaliar. Não existe o exame de toque, que é uma autoavaliação para a mulher saber qual é o. Não substitui uma consulta, óbvio, mas a mulher, quando ela se autoavalia, ela consegue buscar ajuda mais rápido quando surge uma emergência. Então, a mulher tem que aprender a se autoavaliar em diversos cenários. E o meu objetivo é que vocês aprendam também a se autoavaliar em exames. 5 exames que são importantes, que toda mulher na menopausa ou passou dos 35 anos de idade precisa fazer e tem que acompanhar pelo menos 2 vezes ao ano. Primeiro exame que você tem que fazer é um exame chamado proteína total e frações. Esse exame vai avaliar quanto de proteína o seu corpo está retendo da alimentação ou se você está comendo a quantidade de proteína suficiente. Além disso, ele também consegue servir, mas aí precisa de outros exames para complementar, se até mesmo se o seu rim está funcionando bem ou se o seu rim está falhando. Segundo exame importante, é um conjunto de exames que vai compor para nós o metabolismo do ferro. O ferro é um sal mineral importantíssimo, por quê? É através do ferro que a gente produz células vermelhas, que são as células que transportam oxigênio no nosso sangue. É através do ferro que o nosso cérebro vai funcionar bem. É através do ferro que a nossa tireoide vai funcionar bem. É através do ferro que você vai também minimizar sintomas como menopausa. Afinal de contas, algumas das suplementações que podem ser usadas e devem ser usadas durante a menopausa é suplementos com ferro, suplementos com coenzima Q10, suplementos com complexo B, vitamina D e K, colágeno e outras fontes de proteína solúvel, né, proteína líquida. Então, para vocês entenderem por que a coenzima Q10 e o ferro é tão importante. A mitocôndria é uma organela, né? Vamos relembrar lá aquela aula de biologia de algumas décadas atrás? Incluo nessas décadas atrás. Nós temos uma célula, nós temos células no nosso corpo. O corpo todo é formado por células. Qual é o cenário? Essas células têm um mini motor dentro dela chamada mitocôndrias. E nós temos várias mitocôndrias. Essas mitocôndrias são o motor. Sem mitocôndria, a sua célula não funciona. Só que o motor funciona sem combustível, Val? De jeito nenhum. Pode. Aliás, às vezes ele fica ali na reserva, fazendo muita força, né? Gerando pouca energia, né? Muita força e pouca energia. E mesmo assim tem que ter um pouquinho de combustível. Porque se secar a reserva, não funciona. Não funciona. Então, como as mitocôndrias são os motores das células, o combustível para essas células funcionarem são carboidratos e gorduras, mas para oxidar, ó, a palavra oxidar carboidratos e gorduras, nós precisamos do ferro. Então, existe uma estrutura dentro da mitocôndria chamada citocromo C-oxidase. Através dessa estrutura mitocondrial, é a qual a gente faz o processo de oxidação. E o citocromo C-oxidase ele é ferro dependente. Sem ferro, esse motor não funciona.
Sabia que se você tem deficiência de ferro, nem emagrecer direito você consegue. Puxa Porque se a vida. mitocôndria vai queimar a gordura e o carboidrato, se você não tem mitocôndria ou energia nessa mitocôndria, você vai acumular gordura. É por isso que o excesso de gordura não é que ele causa cansaço, mas ele é um sinalizador que o seu corpo ele precisa de um reset metabólico. Porque não vai performar bem. Porque você está com baixo metabolismo. Metabolismo lento, gente, não é a tireoide que não está funcionando. Metabolismo lento é quando as suas mitocôndrias não estão funcionando. Quando as suas mitocôndrias não funcionam, aí a sua tireoide não vai funcionar. Entende? Então a gente tem que olhar outras coisas e não ficar tanto no jargão popular que tudo é a tireoide. Não é. Então, aí como funciona? Então, o ferro é o combustível para a sua mitocôndria funcionar bem. Só que você precisa ter mitocôndrias. E aí você usa a coenzima Q10, que ela é mitocondriogênica. Então, a coenzima Q10 ela vai melhorar também a função da mitocôndria e a quantidade de mitocôndrias dentro das suas células. Então, se você tem mais mitocôndrias, você queima mais gorduras, você queima mais carboidratos. Por isso que é importante fazer exercício físico em jejum, principalmente exercício cardiovascular. Porque quando você está em jejum e você faz um exercício, as suas mitocôndrias elas funcionam de forma mais otimizada. E aí você queima também mais gordura, não porque você está em jejum, mas porque sua mitocôndria está mais otimizada. Tanto que assim, você vai queimar gordura estando em jejum ou não. Mas o fazer um exercício em jejum é para melhorar as mitocôndrias. E a consequência disso é queimar mais gordura, tá bom? Agora vamos entender outro ponto. Você faz exercício em jejum, melhora as mitocôndrias. Só suplemento de ferro tem ferro? Não. O que é um suplemento em cápsulas ou em pó solúvel? Um suplemento, ele é comida encapsulada. Então vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um suplemento para entender, ó. Vamos pegar um suplemento para vocês entenderem, ó. Vitamina C, onde você encontra? Acerola, carambola, kiwi amarelo tem 100% da necessidade de vitamina C por dia. Quando você pensa em vitamina C, você vai ter na laranja, você vai ter no limão, você vai ter na tangerina, certo? Quando a gente pensa em biotina você tem na clara do ovo uma quantidade gigante de biotina. Quando você pensa em vitamina B2 e vitamina B6, e B6 você vai ter nas carnes, você vai ter no brócolis. Quando você pensa em vitamina B12, você vai ter no fígado, você vai ter na moela, você vai ter no coração. Quando você pensa no metilfolato, você vai ter o ácido fólico, você vai ter no pão, na farinha de trigo, na batata, na mandioca, na mandioquinha. Quando você pensa em lisina e cisteína, você vai ter nas carnes, você vai ter nos ovos. Quando você pensa em cobre, você vai ter nos frutos do mar, você vai ter nos mexilhões, você vai ter nas ostras, nos camarões, em alguns peixes. Quando você pensa no ferro, você vai ter também no brócolis, espinafre, uma menor concentração, em grande concentração no fígado, no coração e na moela. Percebe que todas as vitaminas e nutrientes que eu descrevi aqui, eu falei os alimentos que você encontra. O ponto é, quanto que eu tenho que comer para bater 40 miligramas de ferro? Equivalente a 1 quilo de fígado por dia. Certo? Se comer 1 quilo de fígado por dia. Quanto eu preciso ter para eu conseguir bater a quantidade de biotina? Uns 4, 5 ovos por dia. A questão é, você vai conseguir comer 4, 5 ovos por dia? Quanto eu preciso ter para eu bater 200 miligramas de vitamina C? 20 laranjas? Você vai comer 20 laranjas por dia? Então, percebe que o que eu estou dizendo aqui não é que isso aqui substitui comida. É que isso aqui complementa a comida. Complemento. É. O nome Exatamente. não é suplemento alimentar, o nome é complemento alimentar. Os rótulos vêm escritos complementos alimentares. Por quê? Ele te complementa. Então, o whey protein, o colágeno, não substitui um bife. Ele complementa. Porque às vezes você vai acordar de manhã, vou dar um exemplo. Eu estou passando agora por uma fase que de manhã eu não sinto tanta fome, mas eu preciso comer. Então, o que eu faço? Eu volto do meu treino, me dá um pouco de empazinamento, comer 2, 3 ovos, igual eu faço há tantos anos. Então, o que eu faço? Eu bato 50 gramas de whey protein, 10 gramas de colágeno, água, um pouquinho de gelo, mexo e bebo. Aí, o que eu como depois? Aí, eu vou lá e pego um potinho de iogurte grego natural, coloco frutas como mirtilo, morango, faço uma granola natural low carb, sem aveia, e como. Então, ou seja, fica mais palatável, fica mais leve e eu incluo a proteína. Mas percebe, eu tô numa fase que eu não consigo comer o ovo de manhã, então eu tô tomando whey colágeno.
Aí, às vezes, vocês não conseguem comer um ovo de manhã. Vocês vão tomar whey colágeno. Mas no almoço, o apetite já está melhor. Então, você vai comer a carne. Pode ser peixe, pode ser frango, pode ser uma moela. Aí, no jantar, você vai comer de novo. Aí você fala, putz, doutor, eu não gosto muito de comer tanto à noite. Ok, então você vai fazer igual eu faço. À noite, eu como 100 gramas de chuchu. Eu como uma salada que vai um mix de alfaces e agrião e algumas verduras, tomate, coloco algumas oleaginosas, tipo uma granola salgada, sementes de abóbora, um pouquinho de castanha de caju, nozes pecan, figo cortado, um pouquinho de balsâmico, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, um limãozinho e olha que delícia, chuchu, a proteína e a verdura salada. Cheio de fontes de nutrientes, cheio de ômegas por causa das oleaginosas. Então, o ponto, percebe? É comer saudável, comer de forma equilibrada e assim, e os suplementos eles entram complementando coisas que eu não vou conseguir ingerir. Por exemplo, eu não como carne vermelha todos os dias. Em casa, a nossa alimentação ela é muito rica em peixe e carne de porco. São carnes muito saborosas, são bem mais baratas até do que a carne vermelha, mas principalmente a gente acha uma carne mais saborosa para o dia a dia. Poxa, o porco faz bem temperado, fica uma delícia. Um lombo de porco, um prime rib suíno, uma bisteca, fica muito gostoso. E além de ser uma carne magra. Então, como que a gente faz, já que a gente não está comendo alimentos que são ricos em ferro? Aí eu suplemento. Entendi. Então, assim, ó, se você come fígado 3, 4, 5 vezes por semana, você tem que suplementar? Só se os seus exames estiverem muito ruins. Muito provavelmente você não vai precisar suplementar. Agora, existem coisas que não tem como, que obrigatoriamente você tem que suplementar. Vou dar um exemplo. Mulheres 40 mais, vai ter uma desregulação nos receptores hormonais androgênicos. Esses receptores androgênicos, se for muito expressivo na pele, é o que vai causar acne da mulher adulta, é o que vai causar o afinamento dos cabelos na raiz, sabe? E aí, como que a gente faz? Aí existe um suplemento natural, que é o óleo de semente de abóbora, que ele é um suplemento prensado a frio, concentrado, em fitoesteróis naturais, que vão te ajudar a fazer este controle. Só que aí, dentro desse contexto, dá para substituir? Não dá. Você vai comer 2 quilos de abóbora, de sementes de abóbora? A quanta gordura, quanto óleo você vai tomar para conseguir concentrar um pouquinho? Aí você suplementa, porque não tem substitutivo. Agora, nem tudo precisa ser substituído por suplemento e muitas vezes muitas coisas você nem precisa do suplemento. Igual quem come proteína 3, 4 vezes por dia, muito provavelmente não vai precisar suplementar um whey protein ou nada do tipo, porque já consegue comer bem. Agora, quem não consegue, encaixa. Igual a vitamina D. Quem é que fica igual uma lontra tomando sol todos os dias no meio da tarde? Não dá. Impossível. Aí o que você faz? Você toma vitamina D, você toma vitamina K, você toma vitamina A, e isso te favorece. Então, os suplementos, eles são complementos que vão ajudar para sua vida ficar mais simples. Gente, a gente passou décadas com expectativa de vida baixa. Já viu aqueles vídeos, Val, da época de programas do Silvio Santos, do SBT, da década de 80, 90? Já quantos anos você tem? A pessoa com uma cara de velha falando que tem 20. Eu já vi. É Umas mulheres falam, do... e por quê? Aí a pessoa fala, nossa, mas por que hoje as pessoas são tão jovens? Igual, por exemplo, ontem eu fui palestrar num congresso e acabei conversando com vários congressistas, né, que estavam lá e tal, vieram conversar comigo e tal. Bom, aí a média das mulheres é tipo 30, 35, 40 mais, né? Todas profissionais da tricologia. Bom, fiquei impressionado porque todas tinham aspecto de meninas de 20 e poucos anos. Igual você, parece que tem 30 e alguma coisa. Entende? Por quê? O comportamento, a alimentação, o controle de peso, evitar o acúmulo de gordura corporal, mais massa muscular, menos comidas ruins. Industrializadas, né? Exato. Então, qual que é a fonte do rejuvenescimento? Comer bem, se exercitar, suplementar e gerenciar o estresse na medida do possível. Ó, você resumiu o protocolo 50 mais linda, né? Você resumiu o protocolo, né? Porque é justamente isso que a gente faz aqui. Atividade física,
né? Com carga, de forma moderada, alimentação. No nosso caso, a gente tem um aporte de proteína maior, tem um aporte de gordura maior, e uma bela de uma diminuição de industrializados, né? Porque zerar é quase que impossível. Nós estamos num mundo que não tem jeito. Uma hora ou outra você tem que comer alguma coisa e tá tudo bem, né? Gerenciamento do estresse, sono, beber água. Gente, é o básico do básico. Só que o corpo, uma coisa que eu fiquei impressionada foi como o corpo responde rápido. Mesmo com uma pessoa com um aspecto mais envelhecido, mais com peso acima do peso, com uma pele mais flácida, com cabelo caindo, como essa pessoa responde rápido aos estímulos corretos, né? Então, com pequenas melhoras, pequenos ajustes, é muito possível rejuvenescer, né? E no caso do cabelo, o cabelo é a moldura, né? Da mulher. A mulher pode estar bem em todos os aspectos. Se o cabelo estiver ruim, ela não está bem, né? Exato. Fala para mim aqui, o que você, além, né, da alimentação, dentro do seu consultório, o que você indica para as mulheres que estão na fase, ó, meu cabelo está caindo, já entendi que eu preciso comer melhor, atividade física eu vou ver depois com a Valesca, mas o que eu tomo, além de comer a carne, além de comer bem, além de cortar o industrializado, e fala aí para as meninas, porque eu sei que elas estão coçando para perguntar aqui, tá, mas fala aí o que eu tomo. Ó, por exemplo, a Paty acabou de falar, olha, meu cabelo afinou demais. Tem lugares que já percebe o quão ralo está. Quando a mulher relata cabelo fino, o que é importante fazermos, tá? O cabelo fino é porque você está tendo um processo de atrofia direto da raiz. Qual a melhor maneira de revertermos isso? Lembra que eu falei dos andrógenos? Esses receptores andrógenos que começam a gerar, pode gerar acne, pode gerar atrofia, afinamento do fio? Isso eu recomendo no suplemento. Inclusive, ontem no congresso que eu estava, teve umas 3, 4 palestras de profissionais diferentes falando sobre óleo de semente de abóbora na regulação androgênica da mulher 35+. E aí, um suplemento que é incrível é esse daqui, ó. É o Oza, eu tô tomando. OSA. A Val já toma há um tempo. E o OSA, qual que é o benefício dele? Ele consegue, inclusive, ajudar em outros fatores de saúde, como no controle do colesterol, melhorar o LDL, consegue até auxiliar no controle da glicemia. Então ele consegue te ajudar em outros cenários de saúde. Eu queria só comentar aqui, ó, o Dr. Gabriel trata a queda, e a queda não é só queda, né? Queda e afinamento, né? Porque são coisas separadas, né? Pode ter só afinamento e não queda? Pode. Quando a pessoa fala sobre afinamento sem queda, aí a gente está falando muitas vezes da alopecia androgenética. Quando a gente fala da queda, a gente está falando do eflúvio telógeno. O eflúvio vai estar mais relacionado à parte de nutrientes do que a parte. Deixa eu colocar aqui, ó. Põe que eu afixo aqui. Depois, ó, fiquem tranquilas que lá nos meus stories eu vou postar, porque eu tomo. E aí eu posto para vocês. E eu acho. Vó, inclusive, deixa eu só pedir para você. Você me dá um minutinho só para eu ver rapidinho. Só um minuto. Ó, depois eu vou colocar a foto lá nos meus stories. Pode ficar tranquila, tá? E o OSA realmente faz diferença, viu? Na qualidade do fio, né? Na espessura do fio. É algo que eu tô até querendo que a Melissa tome. A Melissa é minha filha, vocês viram a quantidade de cabelo que ela tem, né? Mas como ele falou em relação às espinhas, eu acho que para a Melissa vai fazer sentido tomar também, viu? Então, quando tem. Ó, vocês ouviram o que falou? O afinamento, né? Você trata com óleo de semente de abóbora, que é o OSA, tá? A queda tem outro, né? Tem outra causa, que geralmente é baixa, né? Uma ferritina muito baixa. Então, dentro de todos os aspectos que ele comentou aqui, a primeira coisa é melhorar a sua alimentação, né? Você já está fazendo isso? Já entendeu?
Aí, depois da melhora da alimentação, aí sim faz sentido você suplementar. Dentro das suplementações tem o óleo que ele colocou aqui, ó. Eu uso isso aqui, ó. Eu quero que ele fale disso aqui, porque isso aqui faz muito bem pro cabelo. Né? É um tônico de crescimento capilar. Eu uso isso toda noite, tá? Mas eu vou deixar ele falar. E o Ferritin 12, que é um suplemento de ferro, já com vitamina C, e com alguns outros compostos lá que vão te ajudar a melhorar a queda de cabelo, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vi que teve uma pessoa aqui comprando, perguntando sobre cabelo branco. Eu não sei te falar, porque eu não sou especialista de cabelo, tá? Mas a hora que ele voltar, a gente pergunta. Tá bom? Cadê? Ó, creio que a minha queda seja normal. Não cai em grandes quantidades. Assim creio eu. Mas o afinamento está bem visível, pois fica tipo como se fosse umas falhas. Ó, talvez você não tenha percebido o quanto o seu cabelo está caindo, porque um cabelo que está caindo relativamente bastante ou há muito tempo tende a mostrar falhas. Eu me preocuparia sim com o cabelo e buscaria fazer um exame para ver ferritina, porque a ferritina geralmente tem mais relação com o cabelo, tá? Geralmente quem tem queda de cabelo também tá muito cansada, né? Ó, quem tem queda de cabelo por baixa, né? De ficar com uma ferritina muito baixa, geralmente não tem só queda de cabelo, tá cansada também, né? Essa pessoa só não percebeu, né? Você está perguntando para elas ou para mim também? Pra você. Ah, tá. Sim. Ó, quer ver uma coisa? Existem três sintomas, porque a queda de cabelo é um sinal. E existem sintomas que estão relacionados à queda do cabelo. Quando a gente pensa nos sintomas, o que significa eles? São justamente os problemas capilares que a pessoa vai sentir. Então, vamos lá. Queda do cabelo, sinal. Você vê a queda. Sintoma. Cansaço. Você acorda, parece que não dormiu. Você tem uma dificuldade de memorizar as coisas. Perda de raciocínio frequente, não pontual. Então, sempre que você está conversando com alguém, você perde a linha de raciocínio e aí você fala, meu Deus, o que eu estava falando Sou mesmo? eu. Isso. Bom, mas, por exemplo, a gente conversa com uma certa frequência. E não é frequente que, pelo menos, eu já vi você se perder na linha de raciocínio. Não, é que assim, ó. No meu caso, já entra no vácuo da névoa mental, alterações Uhum. hormonais, né? Já não é por causa do ferro, minha ferritina tá bacaninha. Então, Mas é mas olha, por exemplo, o contexto. Então, isso pode acontecer já por assim, causa de algumas variações hormonais. no, Só que se você ainda tem uma B12 baixa, você não produz uma coisinha chamada bainha de mielina. Porque os nossos neurônios têm uma gordurinha que recobre eles, que faz com que os impulsos nervosos eles saltem para ser mais veloz, para ser mais rápido. Quando você não tem a bainha, ele não consegue saltar, ele tem que correr. Só que por que uma onça, um jaguar, eles são rápidos? Porque eles correm de forma saltatória. Quando a gente pensa numa lebre, por que ela dá fuga no leão? Porque ela corre de forma saltatória. Correr de forma saltatória é a maneira que Deus encontrou de fazer alguns animais serem extremamente velozes em terra. Quando a gente pensa no potencial de ação, que são os impulsos nervosos elétricos do nosso sistema nervoso, eles são saltatórios, porque a gente tem que pensar rápido, temos que ter ações rápidas. A velocidade para eu mexer meu dedo, quantos impulsos nervosos não tem que ter? Para eu criar um raciocínio, para eu buscar minha memória, para eu conversar, para eu construir um raciocínio, para eu entender o que você me perguntou, para eu te responder, e ao mesmo tempo prestar atenção no que as meninas estão falando aqui, são são muitos recursos mentais que são recrutados ao mesmo tempo. E a vitamina B12, ela permite que o seu cérebro consiga funcionar bem. exatamente. O pessoal que tá aqui, eu sei que tá ansioso aí, porque mostra para elas o que você foi, você foi buscar alguma coisa? A expectativa do povo. Ah, não, porque eu fui fazer. Ah,
Tô Eu só achando que eu tava. tenho que mostrar aqui para elas o ferritim. Ah, não, mas eu vou. Não, isso eu já tinha deixado totalmente separado. Ah, então tá. Ó, por exemplo, quando você tem afinamento dos cabelos, você fala assim, putz, meu cabelo não cai, mas eu percebo que ele está minguando. Aí é por causa dos efeitos androgênicos. O que é isso? Existe um hormônio que ele começa a ser mais produzido na pele do couro cabeludo depois dos 30 anos de idade. Tanto, Val, que após os 30 anos de idade, mais de 30% das mulheres sofrem com afinamento capilar progressivo. Então, como que nós fazemos? A gente não consegue bloquear o hormônio, e nem é nosso interesse, que ele também tem outros efeitos. O que nós queremos é blindar o folículo capilar, certo? Porque um tratamento bom é um tratamento que não desequilibra o seu organismo. É um tratamento que protege o que você quer proteger e deixa seu corpo funcionar como precisa funcionar. Então, o que a gente faz? A gente usa um suplemento que blinda o folículo e o DHT, que é esse hormônio que é mais produzido depois dos 30 anos de idade, ele não consegue atingir a raiz do cabelo. A raiz fica preservada. Aí esse suplemento que as minhas pacientes, né, e seguidoras, elas falam assim: "Nossa, meu Deus, essa é a cápsula dourada do cabelão, que é o óleo de semente de abóbora. Esse você toma nos casos de afinamento capilar, de raiz exposta. Quando você está com um problema de queda de cabelo, queda no banho, queda no ralo, puxa, você pensa e fala, meu, minha autoestima tá no chão porque eu não estou fazendo um rabo de cavalo. Não consigo pentear o cabelo para trás porque fica cheio de falhas. Aí nós estamos falando de uma necessidade de suplementação. Aí lembra que eu falei? Para você conseguir uma dose que o ferritim te entrega de ferro B12, você tem que comer 1 quilo de fígado. E 2 cápsulas você consegue já isso. Então, ao longo da semana, você consegue comer a proteína que você quiser. Eu quero comer um peixe mais leve, um filé de frango, uma sobrecoxa, mas eu não gosto muito de consumir vísceras. Embora seja bom, pelo menos em alguns momentos, o ferritin ele vai dar em 2 cápsulas a quantidade que você deveria ter em 1 quilo de fígado de boi, por exemplo. 2 cápsulas ao dia. E aí ele atua no controle da queda de cabelo. Vocês entenderam? Porque ele não é uma vitamina para o cabelo, ele é uma vitamina que condiciona o seu corpo a recuperar saúde. E isso reflete na beleza do seu cabelo. E aí, quando a gente pensa, puxa, e se eu preciso que o meu cabelo cresça mais rapidamente? Igual veio uma pergunta que foi a seguinte: meus cabelos brancos começaram a surgir. Quando o cabelo branco surge de forma muito precoce, está muito relacionado também a processo de cortisol mais alto, estresse, destruição mitocondrial. Então, nós também temos os peptídeos de crescimento, que é uma tecnologia que foi criada há alguns anos atrás na Coreia, que a Coreia assim, é super inovadora em tratamentos cosméticos de pele e de cabelo. E na Coreia foi criados os peptídeos. E os peptídeos, nós temos, por exemplo, o GHKCU, que é o peptídeo de cobre. Nós temos, por exemplo, o fator de crescimento IGF, que nasce novos fios. O KGF, que engrossa os fios. Existe também o peptídeo de cobre, como eu mencionei, que ele também bloqueia o folículo capilar para o DHT não atrofiar e afinar os fios. Tudo isso a gente consegue na forma de peptídeos, que são substâncias que equilibram e trazem um reset metabólico para a raiz do cabelo e o ciclo capilar. Aí, por exemplo, nós temos um tônico capilar que faz esse processo clínico. A Val, inclusive, tem. É o meu queridinho da noite. E Val, ele não é super levinho no cabelo? Ele é ótimo. Gente, assim, não é publi não, tá? É bom mesmo. Não é oleoso, você passa um pouquinho antes de dormir, já faço há muitos anos, né? Antes você passava isso em fórmula e já consegue comprar assim, né? 4 borrifadinhas no centro, 5 no centro, né? Não, 4, 3 e 3, é isso, né? Isso. E E espera um pouquinho e bora dormir. Por que precisa usar à noite? Eu nunca lembro por quê, mas eu só uso à noite. pode usar qualquer horário, mas por que Tá. que eu oriento à noite? Porque normalmente à noite você vai dormir. Então você não vai se exercitar, não vai transpirar, ele não vai sair do couro cabeludo. Então quando você aplica à noite, ele tem um tempo de ação.
E esse Tá. tempo de ação é importante para o bom funcionamento dele. Tipo, ele fica quietinho lá, sem nenhuma interferência. Exatamente. O ponto principal é isso, ele não ter interferência. Tá. Porque assim, ó, faz diferença. Eu tô usando ele e tô tomando Oza. E já queria até te antecipar. Você lembra que a gente conversou? Eu falei, meu cabelo voltou a cair, mas a minha ferritina tá boa. Você lembra Sim, disso? sim. Então, e aí poderia ser alguma questão hormonal e tal. A gente discutiu esse assunto. E aí você falou para mim assim, ó, o Oza pode te ajudar, mas não sei se vai te ajudar. Mas não é que ajudou? Ajudou, né? Ajudou, melhorou muito, 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 muito. E tô muito grata, viu? Porque realmente fez diferença, tá? Porque assim, o cabelo não cai só por causa de ferritina, tá? Tem outras questões envolvidas. Por exemplo, eu comecei a ter uma queda de novo, mas os meus exames estavam ótimos. Então, a gente estava suspeitando de alguma outra coisa e conversei aqui com o Dr. Gabriel, João Gabriel, e aí ele falou do OSA, mas ainda falou assim, tipo, olha, talvez não dê tão certo. Lembra disso? Lembro. Motivo. Mas não é que deu. Bom, mas deixa eu compartilhar uma coisa com você, que é uma. Porque, por exemplo, como eu venho do meio acadêmico, que eu dei aula por muitos anos, depois eu fui professor, fui pesquisador e tudo mais, eu sempre tenho um viés de sempre basear tudo em ciência. Só que nem tudo que funciona está documentado cientificamente. Às vezes porque é difícil de realmente mapear, às vezes porque é difícil documentar, às vezes porque é difícil ter grupos de pesquisa que têm orçamento para fazer determinados movimentos. Mas o que acontece? Hoje em dia, o OSA, eu recomendo para todas as minhas pacientes e falo frequentemente dele para as minhas seguidoras. Por quê? Mulheres que têm eflúvio telógeno, que é a queda do cabelo, vai ter que suplementar vitaminas. Só que quando toma o OSA, o fio engrossa e encorpa mais rápido. E as mulheres que têm alopecia androgenética, elas resolvem muito rapidamente o problema. Em coisa de 3, 4 meses, o cabelo muda assim, da água para o vinho, e vinho bom. É Mas verdade. por quê? Ele tem princípios ativos que eles conseguem, por exemplo, imagina, ele consegue tratar um problema inflamatório crônico que é a calvície feminina. Imagina o que ele não faz com um cabelo que só precisa performar mais. É igual quando a gente pega, por exemplo, a testosterona injetável. A testosterona, para reposição, ela foi criada para pessoas que têm hipogonadismo, que é a atrofia de glândulas, né, de gônadas, tipo testículos e ovários. A pessoa não consegue produzir, ou o corpo para de produzir, e a pessoa precisa repor para que o corpo funcione melhor. Só que o que acontece quando você pega uma pessoa saudável, que não tem problema, e você dá hormônio para ela? Tem efeitos colaterais? Claro que tem, né? Pode ter efeito cardiológico e tudo mais, mas não é esse ponto. É sobre performance. A pessoa que usa testosterona sem precisar, ela vai ter mais volume muscular, ela vai ter mais estética, ela vai ter mais força, ela vai ter mais potência, ela vai ter uma atividade mental mais rápida. As coisas performam mais. Então, quando a gente está falando de um cabelo que ele tá todo doente e aí vem o óleo de semente de abóbora e consegue reverter isso, se você cata o mesmo suplemento e coloca num cabelo que ele é saudável, ele só está com queda, que não é problema de doença no cabelo, mas sim é uma questão de nutrição, e você recupera a nutrição, só que você põe um suplemento que ele é para recuperar algo muito grave, ele dá mais potência no cabelo. Então o cabelo, ele recupera de uma forma absurda, de impressionante. Então a estratégia principal, Val, é quando a gente pega algo que funciona bem para uma situação grave e colocar para uma situação menos grave, vai responder infinitamente melhor. Tudo Deu para bem? ouvir? Não, Pro- acho que cortou, deu uma cortadinha. Ah, Olha, não, é que eu finalizei o raciocínio, que ah, eu falei, quando pega um suplemento tipo OSA, muitas mulheres percebem muita diferença por causa disso. queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com nada aqui, mas antes que eu esqueça, e calma que eu vou responder algumas outras perguntas. Tem gente, inclusive, perguntando no minoxidil aqui. Ah, perguntas para jovens. Minha filha está com umas acnezinhas. Você falou que o OSA pode, de repente, melhorar isso. É a Melissa, aquela do super Ah, cabelão. Você viu? sim.
cara, ela tem muito cabelo, o cabelo dela é bom pra caramba, é lindo. Mas começou com umas acnezinhas, ela falou, mãe, eu acho que meu cabelo deu uma caidinha. Pra ela, uma caidinha é, né, alguns fios. Você acha que rosa talvez melhoraria ali? Ela tá com 18 anos, né? Tá com começando a mudar a parte hormonal. O que que você... Assim, eu sei que não é uma consulta, mas é uma opinião, né? Ela Claro. pode... Ó, assim, falando de suplemento natural, o OSA, eu acabo incluindo ele, como eu falei, ele não causa nenhum tipo de efeito colateral em qualquer que seja a pessoa. Então Então é livre. ele é livre. Seja homem, seja mulher. Como qualquer suplemento alimentar, tem às vezes não é restrição, mas é não recomendação para pessoas abaixo de 18 anos, Tá. que muitas vezes precisa de uma avaliação de um ebiatra, de um pediatra, enfim, né, dependendo da situação da pessoa. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas 18 mais, o óleo de semente de abóbora ele é irrestrito. Qualquer mulher, qualquer pessoa pode usar. Onde que está o ponto? Se ele não resolver a questão da acne, aí existe um outro princípio ativo que aí é manipulado. Vou até deixar aqui sugestão, chamado verbasnol. O verbasnol ele é um princípio ativo manipulado. Aí qual que é o chatinho? Ela vai precisar de receita muitas vezes para comprar, né? É mais difícil de conseguir que a farmácia libere sem receita. Mas o verbasnol ele atua numa enzima chamada 5-alfa-redutase 1, que é uma enzima que é produzida na pele e está ligada ao processo de acne. E ele dá um resultado muito bacana também no controle da acne, melhora da qualidade da pele. Então, quando o OSA não responde bem para acne, o verbasnol ele vem como fortalecedor, como complemento e ajuda nisso. Boa, tô perguntando porque a minha filha é muito linda. E aquelas Uhum. espinhas estão deixando ela chateadas. Olha, Ó, inclusive, deixa eu aproveitar esse momento que você comentou disso. Eu quero dar um presente para as suas seguidoras. Eu vou disponibilizar, porque eu vejo assim muitas falando sobre alimentação e tudo, para ver que elas entenderam bem e estão muito engajadas. Eu vou disponibilizar para você gratuitamente 2 dos meus e-books para você compartilhar com elas pela via que você achar melhor, tá bom? filha. Assim Mas que terminar, eu envio para você tá. e aí você vê a forma como você disponibiliza para elas. Ó, já vou deixar, já vou pedir para elas. Façam o seguinte, ó. Não tô com uma automação aqui para enviar para você de forma automática, mas quem tá me assistindo, manda para mim no direct, tá? Assim que terminar a live ou agora, se você quiser, a palavra OSA. Se você mandar a palavra OSA, eu sei que você quer os e-books, eu vou encaminhar para você lá, tá bom? Combinado? Mas manda lá no direct, porque eu não tenho uma automação agora aqui para você. Ó, teve uma pessoa que estava aqui que perguntou assim, ó, minoxidil melhora a queda do cabelo? E só que a pessoa que perguntou, eu já conheço, é uma senhora, eu acho que ela não é minha aluna, mas ela já me contou a história dela e ela tem 70 a mais. Uhum. Disse que teve muita queda de cabelo e hoje tem pouco cabelinho. Então, no caso dessa senhora de 70 a mais, que já tem pouco cabelo, minoxidil seria indicado para ela? O que E indicaria? o que eu recomendo, assim, eu já atendi, né, muitas mulheres com mais de 60, 70 anos. O minoxidil, ele não é um remédio que ele é próprio para o tratamento capilar. Ele é um remédio que ele foi adaptado ao tratamento capilar. Tá? Mas vamos pensar o seguinte, bom, uma mulher com 35, 40 anos, que perde cabelo por 30 anos, vai chegar também aos 70 com cabelo muito ralo. Só que não é porque ela tem 70, é porque o problema dela já dura muitos anos. Aí tem afinamento da pele, tem menor ancoragem do fio. Então o que ela tem que fazer é começar com alimentação e colágeno. Porque aí nesse caso tem que tomar bastante colágeno. Porque a pele, ela afina. Aquele colágeno que eu tomo serviria para ela? Super serviria. Por quê? Continua conversando que eu vou pegar lá. Ah, Continua Porque falando. o colágeno, pensa o seguinte, quando você, ó, essa aqui é a nossa pele, tá? O nosso couro cabeludo. Então a gente tem toda essa camadona mais grossa, chamada derme. E essa camadinha fina é chamada epiderme. E a raiz do cabelo precisa ter profundidade para ficar firme e ancorada, ok? Quando você
tem envelhecimento da pele, ou seja, a pele afina, a pele atrofia, a sua pele vai ficar fina, o fio não vai ter onde apoiar e você vai ter perda desses fios de cabelo. Quando você suplementa o colágeno vai ajudar no remodelamento da sua pele volta a ficar mais firme, mais densa, mais espessa. E aí o cabelo tem de novo região e espaço para ele aprofundar as raízes, se ancorar e voltar a crescer. Por isso que o colágeno é tão importante na saúde da mulher. Ó, Aureni, é esse aqui, ó. Eu vou deixar a foto lá nos meus stories. Porque assim, gente, eu tomo, né? Eu jamais traria alguém para falar alguma coisa aqui de algo que eu não testei, né? O Dr. João é da casa, ele que me tratou antes dele ficar famoso, tá? Então, é super confiável. Esse colágeno é tudo de bom. Vou deixar lá nos meus stories, tá? Para vocês printarem. E vou deixar o link lá para vocês acessarem para comprar. Se eu não me engano, eu tenho até um cupom de desconto. Tenho, né? Você tem um cupom de desconto. Ah, inclusive, deixa eu até aproveitar a oportunidade, porque, por exemplo, a Paty mandou o seguinte, que ela foi numa médica no começo do ano, e ela falou que a médica olhou os exames dela e falou que estavam bons, só tinha uma pequena variação no ferro, mas ela não precisava se preocupar em suplementar. Paty, ó, ontem eu fui num congresso. 90% dos profissionais que estavam lá não sabiam nem interpretar exames de sangue. Então, o que acontece? Eu fui palestrar nesse congresso. Então, a maioria dos profissionais de saúde não sabe ler nem interpretar exame. Então, ele se baseia puramente pela referência, tá? Então, quando o médico pega e olha e fala que seus exames estão normais, não estão normais, tá? Normal dentro daquilo que é o limite intelectual que ele consegue interpretar um exame. Por quê? Ó, só para você ter uma ideia, uma das minhas especializações, antes de ser tricologista, eu sou patologista clínico. Ou seja, eu atuei com análise, execução e interpretação de exame durante longos anos da minha vida. E aprofundei cada vez mais isso ao longo dos últimos 11 anos atendendo mulheres com problemas capilares e cuidando de saúde de mulheres. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nos 5 exames, igual eu mencionei para vocês, né? Vamos falar da ferritina. A ferritina é um exame que é o nosso estoque de ferro. Por isso que ela tem que ter um valor mínimo para mulheres, esse valor mínimo é 120. Ferritina menor que 70 causa queda capilar em 93% dos casos. Tá? Então, o menor que 70 já é baixo. A média da mulher brasileira é 34. Por isso que o valor de diferença é tão baixo. Baixíssimo, Okay? né? O valor ideal, 150, tá bom? Segundo exame importante, transferrina. Principalmente um que chama índice de saturação de transferrina, que é o quanto que o transportador de ferro está funcionando, que é uma proteína. O ideal é ele ficar de 40% a 45%. E aí, quando está baixo a transferrina, é porque você consome pouca proteína. Então, a ferritina, para aumentar, precisa ter ferro, e a transferrina, para aumentar, precisa ter proteína. Terceiro exame importante, dosagem de vitamina B12. Qual que é o ideal? Entre 800 e 900. Quando ele é menor que 500, está relacionado a 60% dos casos de queda capilar. E aí, gente... Tá também relacionado com sintomas semelhantes à depressão. Mulherada que fica aí com sintomas de depressão, tomando antidepressivo, às vezes é só, entre aspas, né? Não vamos generalizar, porque não é só isso, tem mais algumas coisas. Mas é vitamina B12. E aí, tá com aquele sentimento de depressão, com o cabelo caindo ainda. Gente, é uma nutrição muito pobre e coisas muito simples pode resolver. Isso pode resolver. Ferritin tem B12, não tem? Tem. Tanto que o nome do ferritin foi justamente para deixar muito claro o que ele tem. O nome dele é ferritin 12 porque ele é rico em ferritina e vitamina B12. Ele é uma bomba para mitocôndria, não é? Exatamente. É para a mitocôndria realmente ficar turbinada, para a mitocôndria funcionar bem. Maravilha. E aí a gente vai, por exemplo, para o outro exame, que é o ácido fólico, que ele vai ter um efeito complementar aos efeitos da vitamina B12 na saúde. Então, você precisa ter um ácido fólico também num valor legal, num valor saudável, que é entre 15 e 20, jamais menos que 10, tá? E um exame bônus que nós podemos trazer aqui vai ser a metilcobalamina. Perdão, metilcobalamina não, vai ser a hemoglobina. A hemoglobina é quando o ferro foi transformado, né, ele junto com as proteínas, ele já foi convertido ali para virar a proteína do sangue, que é a hemoglobina, que transporta o oxigênio. Então, quando você tem tudo isso ajustado,
aí sim você vai ter uma saúde equilibrada. O ideal é a hemoglobina ficar de 13,5 a 14,5. Menor que 13, ela já começa a marcar anemia. E o detalhe é que você chega nos médicos, e aqui, gente, olha, a gente não está falando contra, mas acontece que realmente a maioria dos médicos tradicionais não foram ensinados mesmo a leitura dos exames e nem a escutatória. Porque muitas vezes você chega no médico, ele bate o olho no teu exame e fala que está tudo normal, mas não te ouve. Né? Acima de exames, a gente precisa prestar atenção no relato do paciente, no relato do cliente. E isso, infelizmente, numa faculdade de medicina tradicional, não é preconizado como importante. Os médicos foram criados para cuidar da doença e nós estamos falando de saúde aqui, que é muito diferente, que é justamente para você não chegar lá e ser tratado dessa forma, como um número, né? Mas existem hoje médicos e profissionais da saúde que estão observando muito mais do que um exame genérico, e muito mais do que apenas o que a literatura falava. A gente quer ouvir os seus sintomas. Os sintomas são mandatórios. Eu falei alguma besteira, doutor João? De jeito nenhum. Inclusive, só para você ver, Val, tudo isso que você falou, assim, como é perfeito a construção do raciocínio, ó, a Dani, eu vou até responder ela aqui, né? A Dani falou assim, doutor João, gratidão pelos produtos, foi o que me ajudou depois de anos de queda capilar. Quando eu criei a Ana Grow, até para responder aqui para todas as meninas, gente, essas linhas que eu recomendo, foi eu que desenvolvi. Por quê? Eu, durante muitos anos, eu ajudava mulheres no consultório e muitas mulheres me procuravam. Por quê? Porque eu, realmente, eu ficava ali naquela consulta, conversava, olhava nos olhos, analisava os exames, ensinava sobre alimentação, eu cuidava. Eu sempre cuidei das pessoas com o maior carinho do mundo. Eu sempre prestei muita atenção. Então, quando me perguntam assim, João, por que você faz do que você faz? Eu falo, porque eu me importo com as pessoas. Isso. E como a Val mencionou, de fato, os meus honorários, eles são mais alavancados. Por quê? Para que eu possa fazer o atendimento da forma como eu faço, puxa, eu tenho que pagar uma estrutura, uma equipe. Eu estou num local em São Paulo que não é barato um imóvel, então a locação é cara, tudo isso é caro. Então isso está relacionado ao custo, né? Não veio o valor líquido da construção, não veio para o meu bolso. E fora impostos, né? Então existe uma série de custos. Mas a Ana Grow, ela foi idealizada porque eu sabia que eu jamais iria conseguir ajudar a grande maioria das mulheres. Por quê? Primeiro que a minha hora é limitada. Eu tenho 24 horas como todo mundo e eu não consigo atender 24 horas. Eu atendia 12, 13 horas por dia e já era extremamente exaustivo. Então, a Ana Grow foi uma forma que eu encontrei de industrializar aquilo que eu prescrevi e funcionava para a grande maioria das pessoas, que é recuperar a deficiência de vitaminas. Nós não temos boas vitaminas no Brasil. E nem fora, tá? Eu tenho pacientes fora do Brasil, Estados Unidos, que todo mundo fala que é o ápice do suplemento, é o ápice do whey protein, do termogênico, não o ápice da recuperação de saúde. Os suplementos para tratamento capilar são horríveis lá, os suplementos de base de ferro são horríveis, não funcionam, concentração baixa. E aí, tudo isso é fraco. Então eu falei, puxa, deixa eu produzir algo que eu já prescrevo e deixar dentro dos critérios que a Anvisa exige, para que as pessoas tenham acesso a isso. Então, Val, só para você ter uma ideia, enquanto uma consulta comigo, por exemplo, hoje, se eu for para marcar uma consulta comigo, embora eu não tenha horário na agenda, é R$ 3.000 uma consulta. E aí vai ser mais uns 400 a R$ 500 por mês de fórmula. Porque manipulado ele é caro. Então, mesmo o produto manipulado, ele é caro, porque é artesanal. Pensa lá, Manipulado bom, né? Porque hoje em dia manipulado bom. as farmácias aí com um valor muito barato suspeitem, gente, porque não existe. Não existe. Então, ou seja, o manipulado bom, ele é alto o custo dele, gente, não é barato. E aí, onde que entra o cenário? É o seguinte, eu falei, puxa, eu quero algo que mais pessoas consigam ter acesso. Então, a Ana Grow, ela foi desenvolvida exatamente com as fórmulas que eu prescrevia no consultório. Exatamente as mesmas fórmulas. Tanto que, como tem muitas pessoas que desconfiam de fórmula manipulada, muitas das minhas pacientes me perguntavam, doutor, eu não posso usar
a sua linha de produto, em vez de fazer fórmula, eu confio mais no seu produto, que ele tá pronto, tem o registro da Anvisa, tá tudo certinho. Eu falo, olha, algumas coisas sim, claro, dá pra gente ajustar, né? Eu nunca fui o objetivo de vender na clínica, o objetivo sempre foi oferecer para pessoas que não conseguiriam passar comigo no consultório, ou porque moram longe, desafios logísticos, desafios geográficos ou financeiros, enfim, ajudar quem eu não conseguiria cuidar pessoalmente. E graças a Deus deu muito certo. Então ouvir a Dani falando que eu ajudei ela depois de tantos anos de queda é muito feliz e satisfatório. Não é porque eu resolvi a queda dela, é porque eu sei que ao resolver a queda dela, eu cuidei da saúde dela. Porque os produtos da Ana Grow, eles cuidam da saúde. E a consequência disso é cabelo bonito. Então, através da sua saúde, você vai ter cabelo mais bonito. É isso aí. É exatamente isso que eu queria falar desde o começo, né? O cabelo, ele é um reflexo do seu estilo de vida. Se o teu cabelo tá caindo, mesmo você estando passando pela menopausa, e na menopausa a gente tem um aceleramento de tudo aquilo que a gente plantou durante durante toda a nossa vida. Se a gente bebeu pouca água durante toda a nossa vida e nunca teve problema, pode acreditar, na menopausa você vai ter. Se você comia mal durante a vida inteira e nunca teve problema, acredite, na menopausa você vai ter resistência à insulina, vai bater na diabetes, vai ter gordura no fígado e vai ser só ladeira abaixo, porque tudo se potencializa no período da menopausa. E o cabelo é a mesma coisa. Então, na época da menopausa, você vai colher os frutos das suas décadas anteriores de que o seu corpo, ele, mesmo você deixando ele em reserva, comendo qualquer coisa, botando um combustível ruim para dentro dele, ele dava o seu jeito. Mas na menopausa você não consegue mais dar jeito. Como o doutor disse aqui, a sua mitocôndria, que é o centro de energia do teu corpo, tá oxidado, tá cheio de zinabre. Sabe aquele motor que você não cuidou direito e com o tempo cria aquela crosta verde que faz com que você fique queimando o óleo e não adianta mais querer trocar o óleo daquele motor, você realmente precisa recondicionar? É a mulher na menopausa, quando os hábitos de vida dela anteriormente eram contra ela, só que o corpo dava o seu jeito. O cabelo é uma parte que a gente vê, mas Uhum. que a gente não vê. Então, quando o doutor criou toda essa linha, e eu faço uso e sou muito grata por ele ter criado, porque realmente não era fácil. Gente, eu tenho recursos, e mesmo para mim que tenho recursos, não era fácil. Porque a gente não passa só com um tricologista. A mulher na menopausa passa com um monte de médico. Né? Para eu conseguir um médico que me ouvisse, me entendesse, eu passei por mais de 8 médicos, tá? Fora o cabelo. Então, Uhum. a vida da mulher na menopausa é custosa. Agora, se você não entender que todo esse período que você viveu, que tudo bem, ninguém te falou, você não sabia, o mercado te enganou, e você comia aí mal e dormia mal, agora você está tendo conhecimento, então agora a gente pode resolver. Né? Vai resolver a queda de cabelo? Vai. Mas entenda, a queda de cabelo é uma consequência do seu estilo de vida. Só que o seu corpo responde rápido, ele é perfeito. Né? Aqui, para o cabelo começar a ter uma resposta, você vai aí ter em torno de entre 6 e 9 meses. Eu sou a prova viva de que se você fizer direitinho, você consegue antes. Não sei se Uhum. você lembra, doutor João. Eu, em 3 meses, já tinha um monte de cabelo novo, já tava com a cabecinha bem cheia. Lembra disso? Verdade. Aqui a entradinha é toda preenchida. Preenchida, né? Mas eu não só tomei o suplemento que ele me passou na época, eu mudei o estilo de vida. Então, seu corpo é inteligente, ele responde. E mais, quando meu cabelo voltou naquela época, eu recobrei muito da energia que eu tinha perdido. E eu já estava no processo de menopausa e nem sabia. Estava ali começando a descobrir. Então, quando meu cabelo começou a responder, eu já tinha melhorado de várias coisas e nem havia tido noção de que a alimentação, a água, a atividade física que eu havia iniciado estava fazendo uma revolução. E o meu cabelo foi
só assim o presente para blindar o estilo de vida que eu comecei a construir naquela época. E você faz parte disso e eu sou muito grata, viu? Fico muito feliz. Gratidão por compartilhar comigo. Porque às vezes as pessoas não falam sobre as coisas que sentiram. Então, muitas vezes, eu fico sem norte. Falo, pô, será que o que eu tô fazendo tá funcionando? Então, quando eu recebo um feedback, gente, sabe que é o seguinte, não é o ego que inflama. É saber, pô, se eu tô fazendo algo certo. Igual, por exemplo, né? Eu leciono há muitos anos. Já fui professor de faculdade, já fui professor de pós-graduação, já fui professor de treinamentos para tricologistas, muitos treinamentos. Só que nos últimos anos eu tenho feito quase que muitos treinamentos online. É tudo aula, tudo gravado, né? Então tive pouco contato físico com alunos e os profissionais nunca me deram feedbacks. Eu recebi pouquíssimos feedbacks. E comparado com a quantidade, eu falo, putz, eu acho que o que eu fiz é horrível. Só que, por exemplo, quando eu vou em congressos, que eu acabo encontrando muita gente, assim, majoritariamente a galera que me conhece, aí eu falo, caramba, aí o pessoal vem conversar comigo e fala, nossa, seu curso transformou minha carreira, transformou minha vida, aprender com você foi maravilhoso. Não sei o que. Ela falou, pô, vocês podiam ter falado antes, né? Isso daí estimula para que a gente continue É, dando aula, para que a gente continue fazendo as coisas. Porque às vezes quando não ouve nenhum feedback, a gente fala, pô, será que tá prestando o que eu estou fazendo? Então é importante o feedback, né? Então não abram a boca só para criticar e reclamar, abram a boca também para falar. Então eu é. sou muito grato quando, por exemplo, igual como a Dani, que veio e expressou, olha, depois de muitos anos, aquilo que eu aprendi contigo me ajudou muito. Então façam isso também, gente, com a Valesca, porque ela se disponibiliza a vir aqui, conversar com vocês, entregar conteúdo para vocês, seja gratuito, seja pago através dos cursos e treinamentos dela, mas ela se dispôs. Como vocês dizem, vocês reclamam que nunca tiveram profissionais que ficaram atentos, pagando ou não pagando. Então, quando você tem um profissional que seja gratuito ou pagando, consegue te olhar diferente, pô, agradece, porque muitas vezes tem muito profissional bom que desiste da carreira porque ele também não tem o feedback se aquilo que ele está fazendo está sendo importante. E quando a gente faz um trabalho diferente, a gente quer saber se aquilo está sendo bom para alguém ou se a gente só está perdendo nosso tempo. É verdade, é verdade. Aqui as meninas, lógico que a gente tem de tudo, né? Mas eu tenho boas meninas aqui que sempre estão me dando feedback. E quem não está dando feedback, por favor, faça, porque realmente faz diferença na nossa vida. Doutor João, foi um prazer ter você aqui hoje. Como sempre, né? Depois eu vou, já eu vou colocar lá nos meus stories o que eu uso e vou deixar lá o cupom de desconto para as meninas, porque eu faço questão que elas realmente experimentem. E fiquem tranquilas, porque esse tipo de suplemento, além de não precisar de indicação médica, receita, ele vai complementar na sua alimentação e vai melhorar a sua saúde de dentro para fora. O cabelo, ele é só a cereja do bolo, né? É só aquilo que você vê, mas o que realmente vai acontecer é aquilo que você não vê e que vai te dar mais disposição, que vai te dar mais energia. E você que está na menopausa precisa entender que o seu corpo não pode mais caminhar na reserva com o motor sujo. E é isso que a gente faz no protocolo 50 mais linda. A gente ajusta o seu motor para que você consiga rodar aí mais muitos e muitos anos, só que rodar de uma forma eficiente. Porque uma mulher, ela precisa ser eficiente. E a eficiência é a sua autonomia, é o fato de você poder querer estudar e conseguir ter foco, é o fato de você ter netos e conseguir correr atrás dos seus netos, querer viajar e conseguir levar sua malinha de viagem sozinha e ainda mais conseguir ganhar o seu dinheiro para fazer as suas coisas e ser uma pessoa completamente independente, associada à sua família, que vai ter você como uma referência e não como alguém que tem que ser cuidada. Esse é o foco do protocolo. E o cabelo, ele é extremamente importante porque não existe mulher com autoestima elevada que faça todas essas coisas, né, com cabelo ruim ou sem cabelo, né? Muito obrigado, doutor João. Foi um prazer enorme. Bom, inclusive, uma excelente continuação de semana para vocês. Deus abençoe e conta com a gente. Amém. Ó, um super beijo. Vou ficar mais 5 minutinhos aqui com as meninas para dar os recados, tá? Nos vemos muito em breve. Combinado. Um Beijo. ótimo dia. Ó. Meninas que estão aqui, ó,
eu vou pedir que vocês enviem no meu direct a palavra OSA, tá? E aí eu vou enviar os e-books que o Dr. João vai me mandar. Em relação aos suplementos, eu vou mostrar para vocês o que eu tomo mesmo, porque eu tomo de verdade, tá? Então, esse é o colágeno, e esse colágeno é um colágeno que não só atua na pele, mas ele também atua nos seus músculos e nas suas articulações, tá? Colágeno é um negócio caro, que na maioria das vezes, quando você compra no mercado, ele vem muito misturado, ele vem de uma qualidade muito preocupante, você não sabe a origem, mas a gente sabe da origem desse, e você aqui tá tendo 2 em 1, é pele e articulação junto. O segredo do colágeno, gente, é a frequência, né? Não é, vou tomar 15 dias, se não me resolver, não tomo mais. A gente precisa de um suporte de colágeno constante. Então, isso é para uso diário. Só que isso sozinho não faz milagre. O que a gente faz junto com o colágeno? A gente bebe mais água, a gente come mais proteína, a gente dorme 8 horas à noite, tá? É um conjunto. Você não queira acreditar que apenas um suplemento, mesmo ele sendo muito bom, ele vai resolver tua vida, porque a tua vida vai ser resolvida com mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é: vamos comer direito, vamos comer melhor, vamos dormir melhor, vamos tomar água. E aí sim, o suplemento vem e faz o seu papel, tá? Lógico, atividade física é extremamente importante, tá? Então eu vou deixar lá daqui a pouco no meu Instagram, lá nos meus stories, né, as dicas aqui, os suplementos para você, mas você precisa lembrar que junto com ele precisa vir uma mudança de estilo de vida. Isso não é remédio. É melhor do que remédio. O remédio, seja ele para dor, para cabelo, seja lá para que for, o remédio remedia, remenda, mas não resolve a causa. Então, hoje, eu estou focada nisso, o Dr. João está focado nisso, e algumas outras pessoas da área da saúde estão focando em saúde. Porque é muito mais inteligente você investir na sua saúde, né? Com tudo isso que a gente já falou, e aí sim suplementar, do que você gastar rios de dinheiro no futuro muito recente, muito breve, com remédios que nunca vão te curar e que sempre vão te deixar ali, né, refém de gastar cada vez mais sem recobrar a sua saúde. Porque o remédio não te devolve a saúde. O remédio mascara o sintoma, mas não trata a causa. Tá? Então, tem muita gente que fala assim: eu não vou investir na minha saúde, não preciso, bobagem, é caro. Mas não está lembrando que daqui pouco tempo vai estar gastando fortunas na farmácia para tentar abafar, né? Para tentar melhorar, minimizar sintomas. E vai carregar para o resto da vida um gasto muito grande, sem contar que a qualidade de vida vai ficar muito comprometida. Porque não é porque está tomando remédio para hipertensão que a pessoa pode fazer de tudo. Porque uma pessoa hipertensa geralmente tem várias restrições, está acima do peso, não consegue correr, está sempre cansada. Eu estou te dando um exemplo, tá? Então, tratar sintoma não significa ter saúde para viver a vida. Agora, se você cuidar da saúde, você não precisa tratar sintoma porque você não tem sintoma. E você continua tendo qualidade de vida para fazer suas coisas. Andar, correr. Correr é exagero, né? Mas andar, passear, trabalhar, estar em família, estar, né, em meio aos amigos, sociedade, viagens, produzindo, criando, estudando e tudo mais. Né? Uma pessoa doente não vai fazer tudo isso. Vai só gastar com farmácia e vai continuar doente. Uma pessoa saudável faz tudo isso e muito mais, tá? Mas não pode negligenciar a sua saúde agora. Agora é a hora. Tá? Então, eu não vim aqui para vender suplemento, não é nada disso. É só, né? É uma forma de você começar a ver a sua vida. Mas, obviamente, que existem bons suplementos e que vale a pena você investir neles, tá? Mas, primeiro, vamos mudar o nosso comportamento. Combinado?
Para quem tiver interessado, eu tenho um protocolo chamado Protocolo 50 Mais Linda. É só você escrever aqui protocolo, que eu te envio o link para você entrar. Nesse protocolo tem uma orientação alimentar, tem uma orientação de suplementação, tem uma orientação em relação à atividade física para a sua idade, para a sua condição e para a sua situação atual, porque eu sei que você vai ter dor no ombro, dor no joelho, eu sei que você tem essas dores, mas isso tudo vai te libertar de um futuro de doenças, de um futuro gastando muito com doença e sem conseguir viver direito, tá? Porque remédio para doença não é cura e não é saúde. Combinado? Então, você que está aqui, se você quiser participar do meu protocolo 50 Mais Linda, você escreve protocolo, eu te envio um link no direct, tá bom? Esse protocolo, ele é de um acompanhamento de 1 ano. Então, dentro de 1 ano, você vai receber todas essas orientações, vai estar dentro de um grupo onde eu te atendo de forma pessoal, tá? Eu atendo, eu olho os seus exames, tá? E te direciono. E se você tiver aí dor no ombro, joelho, coluna, dentro, nós temos outros pequenos protocolos para tratar essas dores, porque essas dores são frutos daquilo tudo que você viveu. E a gente precisa agora restabelecer sua saúde para que você viva o resto da sua vida de forma integral. Ou seja, pensando com a sua cabeça, andando com as suas pernas, trabalhando com seus braços, viajando, passeando. Isso é viver. Viver não é ficar doente dentro de casa, usar bengala, ter dificuldade para subir escada, usar fralda, não lembrar de nada. Isso não é viver. Ninguém quer isso. A gente quer que você tenha aí 50, 60, 70, 80, 90 anos fazendo todas as coisas que qualquer pessoa faria. Mas para isso você precisa ter saúde. E saúde é muito diferente de doença. Saúde a gente trata enquanto a gente tem. Doença a gente gasta para se manter vivo. Entendeu? Tá? E você ainda tem a oportunidade de cuidar da sua saúde. É muito mais barato, tá? Escreve protocolo aqui, que eu vou te enviar o link para você entrar no meu protocolo 50 Mais Linda. E quem quiser os e-books do OSA, vai mandar no direct a palavra OSA, tá bom? Ó, a Simone, eu acho que é do meu protocolo, ó. Só tenho a agradecer. Estou mudando os meus hábitos depois dos 50 Mais Linda. Simone, eu tive esses dias bastante contato, a gente falou bastante, né, Simone? Depois você me manda lá pra Nilce que como é que você tá, tá? Tá bom? Terça-feira que vem a gente vai começar uma nova série de aulas, onde eu vou falar só de suplementação, tá bom? Suplementação 50 mais. Então, é muito importante que você venha e traga a sua amiga que está aí no período da menopausa, porque ela precisa saber do que nós vamos falar. E suplementação é muito mais barato do que remédio, entendeu? E nós vamos falar de saúde. Um super beijo. Ó, quem tá escrevendo o protocolo aqui, ó, vai no direct que eu te enviei um link, tá bom? Combinado? Um super beijo. Até terça-feira que vem.